a todos. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa oração, né, sobre batalha espiritual, tá? Então nós iremos falar sobre o que hoje? Nós iremos falar sobre o escudo da fé. O escudo da fé faz você um vitorioso. Revestido com a armadura de Deus, você não apenas se torna invencível e invulnerável aos ataques do Satanás, como também passa a ser um poderoso conquistador. Você não fica mais na defensiva. Você marcha para a batalha no poder de Deus com o objetivo de expulsar o inimigo e derrubar as fortalezas em seu lar, em sua cidade e em sua nação. Paulo recomendou aos evangélicos de Efésio: usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Está em Efésios, isso aqui, 6:16. Além de colocar o cinto da verdade e a couraça da justiça, e de ter os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, nós devemos usar o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, a palavra. Usar, nesse versículo, significa o quê? Receber, aceitar. O soldado romano, após colocar as outras peças da armadura e segurar firmemente o escudo, recebia o quê? Recebia também o capacete e a espada de um assistente, o armeiro, como guerreiros espirituais. Nos últimos dias, nós temos que ser um guerreiro espiritual. Não temos que estar sempre na defensiva, né? Como guerreiros espirituais dos últimos dias, devemos aceitar essas poderosas peças da armadura espiritual que Deus nos concedeu e empregá-la para obter vitória sobre o nosso inimigo invisível. O escudo que o soldado romano levava para a batalha era uma peça de madeira, revestida com tecido e couro, de formato oval, reforçado com tiras de ferro. Era grande o suficiente para proteger o seu corpo. Nenhuma parte ficava exposta. O escudo não era usado para defender partes específicas do corpo, como acontecia com as outras peças da armadura. O soldado o usava para proteger todo o corpo. Quando marchava em direção ao inimigo, levantava o escudo, molhado, para se cobrir. Dois soldados geralmente lutavam lado a lado, com os escudos formando uma barreira de proteção para eles. O escudo era a peça da armadura mais valiosa do soldado. Considerava-se muito pior ficar sem o escudo na batalha do que perder o território para o inimigo. Ele se recusava a abrir mão daquele acessório. Nós estamos recusando também? Paulo estimulou aos cristãos, enquanto lutavam contra os principados e poderes da treva, as forças espirituais do mal, a usarem o escudo da fé. E a fé a qual o apóstolo se referia é poderosa, o suficiente para apagar todas as setas do inimigo, inflamadas do inimigo. Está em Efésios 6:16. E não uma fé passiva, baseada em doutrinas. Não é uma fé morta, que fracassa em motivar os cristãos a agir, nem é estimulada pela mente natural. Essa fé do qual estamos falando, a que Paulo se referiu, é sobrenatural, é vencedora, é fé em ação constantemente. Armado com essa fé, você é invencível aos olhos dos seus inimigos. Gerada pelo Espírito Santo, você se torna invulnerável
aos ataques do Satanás. Você pode apagar todas as setas inflamadas do inimigo. E não só isso, mas conseguir também apagar as chamas, a impedir que ela se espalhe. Durante as batalhas, os exércitos da antiguidade geralmente usavam flechas incandescentes, né? Incandescentes que eram mergulhados em material que inflamável. Os arqueiros as acendiam e atiravam contra o exército de adversário. Existem registros históricos de soldados que contaram 220 flechas presas ao escudo. Por isso, este era molhado com água. As setas inflamadas do Satanás são dirigidas à nossa mente como mísseis em chama. Ele tenta atacar a nossa mente diariamente com a lascívia e a avareza, as tentações carnais, o orgulho, a arrogância, a prepotência, o ciúme, a ira, o temor e a descrença, né? E a corrupção. Para apagar todas essas setas, temos de ativar a nossa fé. Precisamos agir com fé em Deus, na expectativa de que Ele nos liberte, né? Muitos cristãos que se sentem fracos, oprimidos, porque depende da própria fé para lutar e resistir ao inimigo, tem que ter mais fé em Deus. A fé que nos torna soldados vencedores é a que Deus nos concede, baseado em Jesus, com a sua capacidade, o que? Ilimitada. A sua natureza pecaminosa, o ser humano é incapaz de produzir a fé necessária para alcançar a salvação. A fé, ela é um dom de Deus, implantada no coração daqueles que conhecem e reconhecem Cristo como Filho de Deus, o único, né? Que Deus de verdade, o supremo dessa terra. A fé é uma força sobrenatural produzida no coração do ser humano. Quando esse ouve e recebe a palavra, Jesus Cristo em sua vida. Jesus, a palavra são inseparáveis. Jesus é a palavra. Quando alguém ouve e recebe a palavra em seu íntimo. Então o apóstolo não se apoiava na própria fé dele. Ele se apoiava na fé inabalável em Deus. E antes disso, e isso é que nós queremos para a nossa vida. Nós temos que ter uma fé inabalável em Deus, um Deus verdadeiro, um Deus que nos dá arma para lutar. Deus explica como que nós devemos lutar contra os nossos inimigos. Deus fala que nós temos que ter o capacete, ter mais o que? O escudo, ter tudo para as vestes próprias para lutarmos contra as forças sobrenaturais, né? E nós não podemos esquecer que isso, o mal existe, gente. Não é uma brincadeira, é verdade. Ela existe. Então, diante de tudo isso que nós acabamos de ver, nós vamos clamar a Deus, tá? Vamos orar para Deus nos dar forças para prosseguirmos na nossa jornada nessa terra, né, gente? Tá difícil, mas não é impossível. Vou pôr até um fundo musical, hein? Então vocês armam com a sua. Fica preparado com as suas armas aí. Vamos à guerra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nós nos colocamos na brecha da intercessão, Senhor, e pedimos para que o Senhor nos capacita, dê a vestimenta certa para nós lutarmos contra os seres terríveis desse universo, Senhor, que todo dia vem nos prejudicar, vem querer nos derrotar, vem nos humilhar, Senhor, humilhar de várias maneiras, colocar dúvidas na nossa mente, o espírito da miséria, do mulambo, espírito de pobreza, de incapacidade. Senhor, faça um grande mover, meu Pai. Vai abençoando a todos que estão clamando comigo, aqueles que perderam a fé, aqueles que não acreditam que a vida deles pode ser mudada,
Que Deus dê entendimento para eles, dê liberdade, Senhor, para eles vencerem o mal, Senhor. Vai abençoando grandemente a vida de cada um, Senhor. Coloque a mão na cabeça. Que Deus liberte essas pessoas de todos os pensamentos opressivos, pensamentos ruins, pensamento de desânimo, de tristeza, pensamento que ele não vai conseguir nada, que ele nunca vai ser ninguém na vida. Que nesse momento Deus está quebrando, derrubando por terra toda a seta diabólica do inimigo. Que Deus vai abençoando poderosamente aqueles que estão clamando, pedindo, implorando por socorro, Senhor. Socorro do céu, porque na terra eles não acreditam que ninguém pode ajudar, meu Pai. Nós estamos vivenciando tempos difíceis na nossa vida, na vida política e em todas as áreas, Senhor. Com tantos juros altos, com tanta maldade daqueles que poderiam estar ajudando, mas estão escravizando o seu povo, Senhor. Liberta o teu povo sofrido, Senhor. Faça um grande mover, Senhor. Um grande mover, meu Pai. Derruba por terra todo o império da mentira que se instalou no nosso país, Senhor. Que os anjos do Senhor persiga dia e noite todos aqueles que tramam contra a nossa vida. Que eles mesmos caiam na própria cova que eles abriram. Que os anjos do Senhor os persigam. Que seus caminhos sejam lisos e escorregadio. Que eles mesmos caiam na própria cova que eles abriram. Que tudo aquilo que eles desejaram de mal para nós, que volte 7 vezes a mais para eles. Para que eles saibam que a justiça de Deus existe. Que Deus está vendo tudo que eles fazem no escuro, na noite. Mas Deus vê tudo. Deus conhece o coração de cada um. Deus sonda o coração de cada pessoa. E Deus vai dar vitória para o seu povo. Pode acreditar nisso. Que Deus abençoe poderosamente. Tira toda a inveja, espírito de mulambo, espírito de miséria, de pobreza. Saia da nossa família, da nossa vida, até a 10ª geração. Eu te peço e agradeço, no sangue de Jesus e no poder de Deus. Amém e amém. Amém, muito obrigado. Eu creio que foi uma oração, semana de muita bênção, tá? E vamos continuar firmes, vamos continuar orando, porque a batalha espiritual, ela não cessa, ela é contínua. É dia e noite essa batalha, tá? Tá na Bíblia isso aí. Então nós temos que usar todos os recursos que Deus nos deu, tá? E vamos continuar firmes na batalha, que Deus é maior. Obrigada e até a próxima, se Deus nos permitir. E se inscreva, gente, no canal, tá? Dê seu joinha e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.